Se você tiver outro ao extremo, de repente você se torna um homem mecânico. Bruce Lee não era apenas uma estrela de Hollywood. Ele era uma lenda das artes marciais. Esticando tudo, sabe? Suponha, quero dizer, você apenas continua a se mover. Enquanto o público de hoje se encanta com Tom Cruise e suas acrobacias ousadas, Bruce Lee realizou feitos que até os cientistas têm dificuldade em explicar. Da velocidade impressionante à força sobre-humana, aqui estão 30 momentos de Bruce Lee que estão além da lógica. Número 30. Uma rotina de treinamento como nenhuma outra. Os treinos diários de Bruce Lee eram tudo, menos comuns. Ele praticava 5.000 socos e 2.000 chutes todos os dias, refinando sua técnica até alcançar quase a perfeição. Sua rotina também incluía 200 torções de liderança, 200 chutes de Han, 100 torções de abdominal e 100 elevações de pernas, todos projetados para aumentar sua velocidade, agilidade e força. Mas o que realmente tornava seu treinamento especial era a maneira como ele gerenciava seu tempo. Frequentemente, ele se exercitava enquanto assistia TV ou realizava outras tarefas do dia a dia. Essa abordagem eficiente não era apenas dedicação, era inovação, mostrando por que Bruce estava à frente de seu tempo. Número 29. Cenas de luta que pareciam reais. Antes de Bruce Lee, as cenas de luta em Hollywood eram, em sua maioria, exageradas e teatrais. Mas Lee mudou o jogo. Ele insistiu que as sequências de luta deveriam parecer autênticas e intensas, fazendo contato real em suas cenas para aumentar a emoção. Isso estabeleceu um novo padrão para filmes de ação, e sua influência pode ser vista até hoje na coreografia de lutas cinematográficas. Número 28. A decisão sobre as glândulas sudoríparas. Em sua busca pela perfeição, Bruce Lee tomou uma decisão extrema. Ele fez a remoção das glândulas sudoríparas das axilas. Ele estava preocupado que as manchas de suor pudessem afetar sua imagem na tela, então tomou essa medida drástica. Alguns acreditam que isso possa ter contribuído para sua morte precoce, acrescentando mais uma camada de mistério à sua incansável busca pela excelência. De qualquer forma, Bruce sempre priorizou sua imagem profissional e performance. Número 27. Nascido para os holofotes. Muito antes de se tornar um ícone global, Bruce Lee já estava fazendo ondas na indústria do entretenimento. Ele apareceu pela primeira vez na frente das câmeras ainda bebê, no filme Golden Gate Girl, marcando sua estreia no cinema. Quando era adolescente, já havia estrelado mais de 20 filmes em Hong Kong, aprimorando suas habilidades de atuação e desenvolvendo um carisma natural que mais tarde o tornaria uma lenda. Essas experiências iniciais não só o prepararam para Hollywood, elas formaram a base para seu sucesso futuro. Seu tempo diante das câmeras moldou sua confiança e presença, preparando o terreno para sua transição perfeita para os filmes de artes marciais. A infância de Bruce na indústria se mostrou um passo crucial para sua ascensão como ícone das artes marciais e do cinema. Número 26. Jogando ping-pong com nunchakus. Se você pensou que as habilidades de Bruce Lee estavam limitadas à luta, pense de novo. Ele uma vez jogou ping-pong usando nunchakus. Isso mesmo, nunchakus em vez de uma raquete. A maioria das pessoas tem dificuldades para controlar nunchakus, mas Bruce tinha uma coordenação mão-olho tão impressionante que conseguia acertar uma bolinha minúscula com precisão absoluta. Isso não era apenas um truque de festa. Era uma demonstração de sua precisão, reflexos e controle total sobre seus movimentos. Número 25. Lutas no telhado em Seattle. Após sua vitória no boxe contra Gary Helms, Bruce Lee participou de pelo menos 2 lutas no telhado com bambus em Seattle. Essas não eram sessões de treino comuns. Conhecidas como desafios de cruzamento de mãos, eram lutas reais que testavam seus reflexos em ambientes imprevisíveis e de alto risco. Ao contrário dos rumores de brigas de rua envolvendo Bruce, essas batalhas no telhado eram raras, mas cruciais para aprimorar suas habilidades de combate no mundo real. Número 24. A luta desafiadora com Yoichi Nikati. A supremacia de Bruce Lee nas artes marciais foi colocada à prova quando ele enfrentou Yoichi Nikati, um faixa preta de karatê e judô. Durante uma demonstração de artes marciais em Seattle, um desacordo escalou para um confronto público no YMCA.
Bruce precisou de apenas alguns segundos para desmantelar seu oponente com precisão e velocidade, provando que sua filosofia de artes marciais não era apenas teoria, ela funcionava. Número 23. O duelo lendário com Wong Jackman. Uma das lutas mais debatidas de Bruce Lee aconteceu em 1964 em Oakland, Califórnia, contra Wong Jackman. O confronto deles não foi a longa batalha cinematográfica que muitos imaginam. O jogo de pés evasivo de Wong dificultou que Bruce aterrissasse golpes limpos, forçando-o a se adaptar no momento. Embora Bruce tenha vencido, ele ficou frustrado com sua própria performance, o que o levou a refinar sua filosofia de luta que, eventualmente, deu origem ao Jeet Kune Do. Número 22. A luta secreta com Lao Wei. Nem todas as lutas de Bruce Lee eram de conhecimento público. Em Hong Kong, o ator Lao Wei desafiou Bruce para uma luta. Embora Bruce tenha hesitado no início, ele acabou aceitando, e os dois se enfrentaram em uma luta privada na propriedade de um detetive da polícia. Bruce derrotou facilmente Lao Wei, mas escolheu manter a luta em segredo, protegendo a carreira e a dignidade de seu oponente. Essa decisão destacou a integridade de Bruce e seu respeito pelas artes marciais, provando que ele valorizava a honra em vez da publicidade. Número 21. Uma paixão profunda por ensinar. Bruce Lee não era apenas um lutador, ele era um professor influente. Sua filosofia do Jeet Kune Do rejeitava tradições rígidas, incentivando a adaptabilidade e a expressão pessoal nas artes marciais. Essa paixão por ensinar ia além dos alunos. Ele treinou seu filho, Brandon Lee, garantindo que seu legado continuasse. Para Bruce, as artes marciais não eram apenas sobre combate, eram sobre evolução e autossuperação. Número 20. O divisor de águas global de Hollywood. A jornada de Bruce Lee até Hollywood transformou as artes marciais nas telonas. Começando como ator mirim em Hong Kong, ele conquistou o mercado americano aos 23 anos com O Vingador Enmascarado. Sua presença eletrizante nas telas e suas habilidades nas artes marciais mudaram a maneira como o público via as artes marciais, tornando-as não apenas entretenimento, mas um fenômeno global. Sua influência foi além dos filmes. Ele se tornou um embaixador da filosofia das artes marciais, remodelando seu lugar na cultura moderna. Número 19. Precisão e foco como nenhum outro. O domínio de Bruce Lee nas artes marciais não se tratava apenas de força, era sobre precisão e concentração inigualáveis. Seja um soco rápido ou uma técnica intrincada, cada movimento era afiado, controlado e executado de forma impecável. Sua velocidade não era apenas física, era um produto de extrema disciplina mental. Bruce combinava corpo e mente de maneira perfeita, permitindo que ele reagisse mais rápido do que seus oponentes conseguiam processar. Sua capacidade de se manter calmo sob pressão o tornava quase imparável no combate. Para Bruce, as artes marciais não eram apenas sobre força, eram sobre controle, estratégia e foco de precisão. Número 18. Equilibrando a fama e a família. Apesar de sua fama global, Bruce Lee permaneceu profundamente dedicado à sua família. No auge de sua carreira, ele ainda priorizava sua esposa Linda e seus filhos, Brandon e Shannon. Ele não ensinava apenas artes marciais ao mundo, ele passava sua filosofia para seu filho, Brandon, garantindo que seu legado vivesse. Conciliar o sucesso em Hollywood com a vida familiar não era fácil, mas a disciplina e o amor de Bruce o mantiveram com os pés no chão. Sua morte repentina, aos apenas 32 anos, deixou um vazio insubstituível, mas seu legado como artista marcial, professor e homem de família continua a inspirar gerações. Número 17. A luta de boxe com Gary Helms. Em 1958, Bruce Lee participou de um torneio de boxe no ensino médio em Hong Kong e enfrentou Gary Helms, um tricampeão. Ele venceu a luta por decisão unânime, mas a vitória não foi suficiente para Bruce. As regras do boxe, como as luvas de 230 gramas e os golpes limitados, restringiam suas capacidades completas nas artes marciais. Essa experiência só alimentou sua vontade de aprimorar sua própria filosofia, desafiando os estilos convencionais de luta e enfatizando a liberdade de movimento. Número 16. Equipamento personalizado que levou o treino para o próximo nível.
Bruce Lee levou os limites do treinamento físico ao extremo, e seu equipamento de treino personalizado provou isso. Ele treinava com um saco de pancadas de 136 quilos reforçado com metal, projetado para suportar a força de seus socos. Mas isso não era o suficiente. Ele também usava um saco de 318 quilos para seus chutes. Esse equipamento especial o ajudou a desenvolver uma força além dos limites humanos normais. Bruce não praticava apenas artes marciais. Ele redefiniu a maneira como isso era treinado, deixando um legado duradouro que ainda inspira atletas até hoje. Número 15. Uma demonstração de velocidade que deixou todos impressionados. A velocidade de Bruce Lee não era apenas impressionante, estava em outro nível. Em um torneio de karatê de 1967, ele não apenas competiu, ele deixou o público maravilhado. Seus socos eram tão rápidos que nem mesmo Vic Moore, um faixa preta de 10º grau, conseguiu reagir a tempo. A velocidade de Bruce não se tratava apenas de ser rápido. Era sobre ser rápido demais para os reflexos humanos. Seus movimentos eram tão precisos e afiados que redefiniram o que os artistas marciais achavam ser possível. Esse momento provou que o verdadeiro poder não está apenas na força, está em ser mais rápido do que seu oponente consegue processar. Número 14. O truque do palito de fósforo com nunchakus. A habilidade de Bruce Lee com nunchakus não era apenas para o combate. Ele tinha uma precisão insana. Um de seus truques mais impressionantes envolvia acender palitos de fósforo com um movimento de seus nunchakus. Ele não só acertava os palitos perfeitamente, mas também conseguia fazê-lo com precisão impecável, não importando como estavam posicionados. Isso não era apenas para exibição, era uma demonstração de controle, velocidade e coordenação inigualáveis. Sua capacidade de ultrapassar os limites do que era possível provou porque ele não era apenas um grande lutador, mas um inovador das artes marciais. Número 13. Uma abordagem única ao treinamento e à filosofia. Bruce Lee não acreditava em aprender centenas de movimentos. Em vez disso, ele se concentrava em dominar algumas técnicas até a perfeição. Sua filosofia enfatizava que o refinamento e a repetição eram mais poderosos do que a simples variedade. Enquanto muitos artistas marciais tentavam expandir seu conjunto de habilidades, Bruce aperfeiçoou um pequeno conjunto de técnicas até elas se tornarem imparáveis. Essa busca implacável pela qualidade em vez da quantidade tornou seu estilo de luta mortalmente eficaz e continua a inspirar artistas marciais até hoje. Número 12. O soco de 1 centímetro, um movimento que desafiou a ciência. O soco de 1 centímetro de Bruce Lee é lendário. Imagine um golpe que se move apenas 1 centímetro, mas lança uma pessoa vários metros para trás. Parece impossível? Não para Bruce. O segredo dele? Uma transferência de energia do corpo todo. Suas pernas empurravam, seus quadris giravam e seus ombros impulsionavam o soco para frente. Tudo em um único movimento explosivo. Alguns especialistas afirmam que a força desse golpe era equivalente a uma colisão de carro a 50 km por hora. Isso não era apenas um truque de festa, era a prova de que Bruce Lee entendia a mecânica do poder melhor do que qualquer um. Número 11. Chutes que podiam te fazer voar. Os socos de Bruce Lee eram lendários, mas seus chutes eram igualmente aterrorizantes. Seu escudo de treino exclusivo foi projetado para resistir ao seu poder, mas seus chutes podiam lançar as pessoas de seus pés. O que tornava esses chutes ainda mais mortais era sua precisão. Ele conseguia colocar um chute exatamente onde queria, mesmo em alta velocidade. Embora o soco de 1 centímetro frequentemente roube o holofote, os chutes de Bruce eram uma arma-chave em seu arsenal, combinando força, velocidade e controle. Número 10. O truque da moeda. Velocidade além da reação humana. Os reflexos de Bruce Lee eram tão rápidos que ele conseguia trocar uma moeda na mão de alguém antes que a pessoa conseguisse fechar os dedos. Isso não era apenas um truque simples, era uma demonstração de velocidade, agilidade e controle das mãos. Seus movimentos eram tão rápidos que pareciam mágica para o olho destreinado. Alguns até compararam sua velocidade de mão com a de um mestre em furtar carteiras, capaz de se mover mais rápido do que a maioria das pessoas consegue processar. O truque da moeda de Bruce não era apenas para exibir suas habilidades, era mais um exemplo de como sua maestria se estendia além das artes marciais, indo até o controle total do corpo. Número 9. O Bruce Lee impossível de ser atingido.
Bruce Lee não era apenas um mestre diante das câmeras, ele sabia se defender em encontros reais também. Apesar de sua fama mundial, ele frequentemente enfrentava desafios inesperados de lutadores ansiosos para testar suas habilidades. Mas Bruce tinha uma habilidade quase sobre-humana de desviar dos ataques e dominar os oponentes num piscar de olhos. Um exemplo famoso aconteceu no set de Operação Dragão, onde um desafiante se aproximou para lutar com ele. Em vez de humilhar seu oponente, Bruce desarmou a situação com facilidade e a transformou em uma lição de artes marciais. Ele não lutava apenas para ganhar, ele lutava para ensinar e inspirar. Número 8. O tapa que deslocou um ombro. O poder de Bruce Lee nem sempre era óbvio, até que ele causava danos de forma não intencional. Durante uma sessão de treino, o que começou como um leve tapa acabou deslocando o ombro do seu oponente. Até o próprio Bruce ficou surpreso com a força por trás do movimento. Apesar de sua precisão habitual, esse momento provou o quanto de poder bruto ele possuía. Ele nem estava tentando golpear com força, mas seu corpo perfeitamente ajustado gerou força suficiente para causar um impacto sério. Foi um lembrete impressionante de que até seus menores movimentos podiam liberar um poder tremendo. Isso não foi apenas uma coincidência, foi uma prova da maestria de Bruce Lee sobre seu corpo e técnica. Quando ele escolhia liberar sua força, ela se manifestava de maneiras inesperadas e avassaladoras, mostrando o quão perigosas e refinadas suas habilidades realmente eram. Número 7. Flexões com 2 dedos, uma façanha de pura força. Bruce Lee não apenas desafiava os limites, ele os reescrevia. Em 1967, na competição internacional de karatê de Long Beach, ele realizou um feito que poucos poderiam sequer tentar: flexões usando apenas 2 dedos. Isso não era apenas sobre força bruta, era um testemunho de seu domínio completo sobre seu corpo. O controle, a resistência e o foco de Bruce eram inigualáveis, mostrando que com treinamento implacável, qualquer coisa era possível. Isso não era apenas uma demonstração de capacidade física, era a prova de que Bruce Lee operava em um nível totalmente diferente. Número 6. Lutar com os olhos vendados, um verdadeiro teste de percepção. A adaptabilidade de Bruce Lee no combate estava em outro nível, e um dos exemplos mais impressionantes disso foi lutar com os olhos vendados. Durante uma demonstração pública, Bruce aceitou o desafio de um grande mestre de karatê e lutou com os olhos completamente cobertos. Enquanto a maioria dos lutadores depende da visão, Bruce usou seus sentidos aguçados, reflexos relâmpago e percepção incomparável para prever e contra-atacar cada movimento. Isso não era apenas um truque, era a prova de que sua maestria nas artes marciais ia além da habilidade física. Ele poderia se adaptar a qualquer situação, qualquer oponente, em qualquer condição. Momentos como esses mostraram por que Bruce Lee não era apenas um lutador, ele era um pioneiro. Número 5. As rotinas de treino insanas de Bruce Lee. Os treinos de Bruce Lee não eram apenas intensos, estavam em um nível totalmente diferente. Sua força era lendária, e ele rotineiramente empurrava seu corpo além do que parecia possível. Ele conseguia fazer flexões com apenas uma mão, 2 dedos ou até mesmo com o polegar. Em uma sessão, ele fez mais de 200 flexões com uma mão e mais de 1.500 flexões normais. Esses feitos não eram apenas demonstrações de força, eram provas de sua disciplina incansável e resistência incomparável. Bruce não treinava para exibir, ele treinava para dominar seu corpo e superar os limites do potencial humano. Número 4. Velocidade que deixava os cineastas em choque. A velocidade de Bruce Lee não era apenas impressionante, era rápida demais para as câmeras conseguirem capturar. Durante as filmagens de O Dragão Verde, seus movimentos eram tão rápidos que a equipe de filmagem tinha dificuldades em registrá-los na tela. A tecnologia da época simplesmente não conseguia acompanhar seus reflexos. A habilidade de Bruce em golpear estava em outro nível. Ele conseguia desferir 9 socos e 6 chutes em apenas 1 segundo. Os diretores se viam em uma situação incomum. Eles precisavam pedir para ele desacelerar seus movimentos para que a câmera conseguisse realmente capturar a ação. Sua velocidade não era apenas um truque legal, era um divisor de águas nas artes marciais e na cinematografia de ação. Essa habilidade incrível não era apenas sobre poder. Ela provava que Bruce Lee operava em um nível que superava as artes marciais convencionais.
Seus reflexos relâmpago estabeleceram um novo padrão para os artistas marciais e estrelas de ação, redefinindo a coreografia de lutas e deixando um legado que ainda influencia a indústria hoje. Número 3. A Bandeira do Dragão, o segredo do treinamento de core de Bruce Lee. Bruce Lee entendia que um core forte era a base para movimentos explosivos e poder de combate. Para construir abdômen firme e controle corporal incomparável, ele aperfeiçoou um dos exercícios de core mais desafiadores já criados, a Bandeira do Dragão. Esse movimento envolve deitar-se de barriga para cima em um banco, usando apenas os ombros para apoio e levantar todo o corpo no ar. O segredo? Manter o corpo firme enquanto você sobe e desce, sem deixar o tronco tocar o banco. É um treino intenso que exige força de core imensa, equilíbrio e pura disciplina. A Bandeira do Dragão não ajudou apenas Bruce a se tornar um lutador mais poderoso. Ela se tornou um de seus movimentos de treinamento mais característicos. Hoje, é um exercício essencial nas comunidades de artes marciais e fitness em todo o mundo. Incontáveis atletas ainda tentam fazê-lo, com vídeos no YouTube mostrando o quão brutal, mas eficaz esse exercício é. Acha que consegue? Experimente e veja se você tem o que é preciso. Número 2. Pegar grãos de arroz com hashes, um teste de reflexos. O treinamento de Bruce Lee não era apenas sobre força e poder, ele também era obcecado por velocidade e reflexos. Ele sabia que, no combate, o tempo de reação poderia significar a diferença entre vitória e derrota. Então, ele criou um exercício incomum, mas altamente eficaz: pegar grãos de arroz caindo com hashes. Esse exercício não era apenas para exibir, ele exigia foco absoluto, coordenação imbatível e reflexos extremamente rápidos. Embora não haja vídeos que provem que Bruce realmente fez isso, sua dedicação ao treinamento torna isso totalmente plausível. Na verdade, essa façanha lendária pode até ter inspirado a famosa cena de pegar uma mosca com os hashes no filme Karate Kid. O compromisso de Bruce Lee em aprimorar suas habilidades ia além dos métodos tradicionais. Ele constantemente ultrapassava limites, provando que as artes marciais não eram apenas sobre força bruta, mas sobre precisão, disciplina e controle. Foi esse tipo de treinamento que o tornou um dos maiores artistas marciais de todos os tempos. Número 1. Força que desafiava expectativas. À primeira vista, Bruce Lee não parecia o homem mais forte da sala. Com seu corpo esguio, muitos subestimavam seu poder bruto, mas estavam redondamente enganados. Bruce possuía uma força inacreditável, muito maior do que seu tamanho sugeria, e seu regime de treinamento provava isso. A maioria dos lutadores treinava com sacos de pancada de 50 quilos, mas não Bruce. Isso não era o suficiente. Em vez disso, ele usava sacos pesando mais de 135 quilos, condicionando seu corpo para gerar imenso poder com cada golpe. Sua força não era apenas sobre força bruta, era sobre precisão, controle e domínio absoluto sobre seu corpo. Filmagens de seus treinos mostram Bruce destruindo esses sacos pesados com facilidade, exibindo uma potência que chocava até lutadores de elite. Sua dedicação implacável em ultrapassar seus limites o transformou em uma força da natureza, provando que força não é sobre tamanho, é sobre habilidade, disciplina e uma mentalidade imparável. Você acha que Bruce Lee foi o maior artista marcial de todos os tempos? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Até a próxima!